Olá a todos, eu sou o Paulo e vamos estar comentando rapidamente aqui sobre as três edições que saiu pela Mitos Editoras da fase clássica do Cimério, tá? Então nós temos aqui Conan o Libertador, temos aqui Conan o Conquistador, deixa eu pegar aqui, Conan o Conquistador, e temos também Conan da Quilônia. Esse aqui, então, essa compilação das histórias são das histórias clássicas que saiu lá pelos anos 70 e 80 pela Marvel lá nos Estados Unidos e aqui pela Espada Selvagem de Conan durante Abril, certo? Pela Abril. E a Mitos teve um período que teve os direitos dessas histórias e publicou isso aqui nesse tipo de material. Parece que é couro meio sintético, então é uma edição de luxo mesmo. E nós temos sempre uma introdução comentando aqui. Temos depois a história, esse aqui saiu do Selvagem, tem no livro do Howard, né, que é o Além do Rio Negro, como você pode perceber. Aqui a gente vê que a arte seria do Ernest Chan, isso? Não, John Buscema, e o Roy Thomas escrevendo. E temos aqui a história que vai dar origem de como Conan ele vai se tornar rei da Quilônia, principalmente quando começa a ter ele conseguiu o Tesouro de Esquelos, né, então você tem toda essa parte que ele consegue então, se tornar general ali do exército Nemídes, né, do Numenides, né, que era o rei de Aquilônia, e nisso aí então ele acaba matando e ficando no lugar dele como rei. Toda essa primeira parte do Libertador, ele acaba mostrando como ele chega até se tornar rei da Aquilônia, que ele não aparece exatamente nos livros do Howard, né? Mais na Fênix da Espada, acho que é o Ano do Dragão, a Hora do Dragão, que fala sobre ele atrás da sua noiva lá, que é a Zenobia. Então, a gente repara a arte daquela época, por isso que eu estava comentando no outro vídeo, falando do Conan, o Bárbaro, a Espada Selvagem de Conan, 2019, que você pode ver no card aqui, como que essas histórias aqui eram realmente espetaculares naquela época. É lógico que tem muito texto, né, é o padrão naquela época, tem muito balão de fala, mas a arte e a narrativa histórica dele é muito legal. Então a gente repara aqui, cara, não tem como não ser fã do Cimério, né. Dá uma mudança da arte, vai mudando os artistas, mas a gente repara que não vai afetar tanto. O Gil Kane também combina bem com o Conan aqui, eu acho que o Gilkane aí combina mais com o Star Terror, um pouco do Conan ali, só que quando ele vai pegar super-heróis, eu acho que a arte do Gilkane não é legal. Depois a gente volta com o John Buscema. Enfim, aqui a gente repara exatamente isso. São várias histórias, divididas em capítulos, já saiu ali na Espada Selvagem de Conan mesmo. E como Conan ele acaba se tornando o rei ali da Aquilônia. As capas aqui no final da Espada Selvagem, vamos pegar algumas aqui para dar uma olhada, como as artes são lindas. Do Elnoren, geralmente. Cara, o Elnoren mandava muito bem nas artes. E aqui nós temos aqui a parte final da história, né, que é o Conan já se transforma em rei, e ele já tem que tomar conta das questões burocráticas de um reino, né, então ali começa a fazer ele ficar um pouco mais enfadonho. Depois nós temos aqui Conan, o Conquistador, que ele começa a pegar os primeiros anos do reinado do rei Conan. Então, a maior parte que nós vamos ver aqui é a instabilidade política dentro do Império ali de Aquilônia e dos vizinhos. Então, Conan ele vai ter que se virar muito com isso. Fora também o peso de se tornar um rei, né? Então, ele começa a sentir isso. Ele sendo um bárbaro, ele não ainda mais da Aquilônia, ele começa a ter cansar de ser rei. Mas aqui nós temos no início ainda do seu reinado, enquanto ele também tem, se eu não me engano aqui, você tem a história da Fênix da Espada, certo? Deixa eu só pegar aqui se tem. Aqui nós temos, temos o Fênix na Sombra, como é chamado, que é o Fênix da Espada, está aqui. Edição 60, seria a página 64, seria o conto. Então aqui a gente já tem. Fala a verdade, por que a Fênix na Espada? Porque ele vai dar origem Conan. Para quem conhece o Cimério, sabe que Conan ele surgiu porque foi rejeitado uma história do Ku, né? Que era o Fênix da Espada, no qual o Howard ele pega o conto, olha essa parte aqui, caramba, ele pega o conto e muda algumas coisas e cria o Conan, né? Aqui.
A Fênix na Espada, que é a adaptação do conto do Howard, né, que dá origem ao Conan, como a gente conhece hoje. Então a gente já começa como rei, né. Então aqui a gente começa a reparar que nós temos as primeiras histórias do Conan como rei, certo? E tem aqui também o o reino, a Cidadela Escarlate, temos a Fonte da Fênix, então aqui não está o Ano do Dragão. Será que está no outro? Não, o outro já é o Rei Conan já. Nós temos o Ano do Dragão também está aqui, que ele consegue encontrar a Zenobia. Também aqui a gente já tem as artes das capas, é o Norris, você tem Andy Chan, temos aqui a parte de Bambucema, a arte de João Silveira, em cima, né, da ilustração original. Muito legal das capas. Olha isso aqui do Elnor, muito legal. Icônica. O ruim é que não fica colando isso aqui. Galeria Iboriana. E por último, nós temos aqui Conan Rei. Nossa, é pesado esse negócio aqui. Conan Rei. É, as histórias do Conan Rei saiu pela Abril também. Ele saiu, acredito, em formato pequeno. Eu não tive acesso a eles. Se alguém lembrar das capas, que as capas é a mesma, eu me recordo disso aqui, do Rei Conan. Saiu 10 números apenas. Saiu o Rei Conan e saiu outro que é o Conan Rei, né? O Conan Rei, ele já tem uma pegada que o Conan já está cansado de se tornar rei, e tem os filhos deles que é o Kun e o Taurus, se eu não me engano, que era uma dinâmica meio Thor e Loki, né? Tanto que eu achava muito legal ser por Taurus, o segundo filme lá, ainda mais tinha a ameaça do Totiamon, né? E o Conan se cansando de se tornar rei, querendo sair mais para suas aventuras, a Zenobia e o relacionamento com ele era um péssimo, enfim. Então nisso aí era bem maduro ali, a consequência de se tornar um rei por tanto tempo. Aqui não, aqui você tem no Rei Conan as aventuras de Conan e principalmente com Ku, né, Kon, né, o Kon que é o principal, que é o filho dele, o primogênito. Então você tem o Totiamon aqui, mas você não tem a saga que foi o Conan Rei. Então a gente tem uma introdução, um epílogo, do mesmo modo que aparece ali no Conan o Libertador. E a gente tem as histórias ali que saiu, acredito eu, pelo formatinho da Abril, do Rei Conan, 10 edições. E também é bem legal essas histórias. Então a gente repara que bastante aventura, mas lembrou muito o God of War, o Ragnarok e o últimos que saiu dele, né? Sabe aí com o filho. Mas aqui o Totiamon, que acaba se tornando um inimigo do Conan mesmo. Aqui então, só para finalizar, nós temos essas edições. Se você tiver a oportunidade de achar, compre-os, tá certo? Coloque em coleção, pega num preço que esteja bom, que esse aqui realmente agora é bem complicadinho de achar, certo? Um valor que seja bom. Espero que tenham gostado do vídeo e em até.